Apocalipse capítulo 2, você já conhece bem, versículo 18. Amém? Você vai saber de cor isso aqui. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, ele está falando ao anjo da igreja, o responsável, o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que é prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. É o olho de fogo, né, gente, que sonda lá dentro. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, que outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Diga comigo, a estrela da manhã. Diga, um sinal de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Pai. Essa palavra muda a nossa vida, essa palavra, Senhor, é tudo para nós. Essa palavra é transformadora, Senhor. Estamos aqui em reverência, Senhor, à Tua palavra, Pai. E que o inimigo, Pai, o esquema satânico, a obra desse espírito maligno, Senhor, que na verdade não é só uma potestade, é um conjunto, é um esquema, uma doutrina satânica, Senhor, que tenta destruir o ser humano, destruir a família, o homem e a mulher, destruir e perverter a ordem de Deus, Senhor, que seja desmascarado, amarrado, Pai, e levado cativo aos pés de Jesus, para que o Senhor faça o que bem lhe aprouver. Entregamos, meu Pai, cada membro, cada pessoa que está aqui, Senhor, para ter um entendimento completo da palavra que vai ser ministrada em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Eu quero primeiro dizer que semana passada foi assim, espontâneo. Nós lançamos uma outra campanha espiritual aqui no meio do culto. Eu repeti lá na barra. Talvez você fale assim, nem estou lembrando, campanha, pastor? Lançamos uma campanha ou não? Quem lembra? A maioria não vai lembrar. Uma campanha espiritual. Eu fiz um comentário. Isso aí, Vivi. Faz assim, ó. 40 dias. Se você não começou, pode começar hoje, que essa campanha é individual. 40 dias de confronto entre a palavra de Deus e as suas circunstâncias. 40 dias de confronto entre se submeter à palavra de Deus, ficar na palavra de Deus. Qual é o maior problema da sua vida hoje? Qual é a maior luta? Busque aconselhamento, faça gabinete com o pastor, se você é membro da igreja. Se é de outra igreja, vai procurar o seu pastor, procure um líder, um discipulador, leia a Bíblia, procure o livro, busca no pai dos burros, o Google também pode, né? Você vai procurar, brincadeira, é porque uma vez a minha secretária falou isso, eu achei interessante, o Google é o pai dos burros. Vai procurar, então eu sou burro, porque eu procuro muito no Google, então, meu Deus, eu estou falando bem. Então, vai procurar uma resposta do que a palavra de Deus, e se alguém te falar alguma coisa, confirma na palavra, tem que estar na palavra, diz a respeito dessa luta que você está passando. O que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Procure respostas e fala, eu vou ficar 40 dias na palavra. Mas pastor, mas depois do 41º dia eu vou
descambar por aí, vou desobedecer, não. É porque você vai ver que o 40 vai ser uma mudança de estação na sua vida. E quando você estiver no 7º dia e você pecar e fazer o que você sempre faz, reclamar e de novo você tem uma posição errada, você vai lembrar, não, 40 dias. Isso é uma forma de enganar a sua carne, viu? A sua alma. Você vai chegar e vai falar, não, pelo menos eu vou aguentar 40. Diga para o teu irmão, pelo menos 40. 40 dias. Por exemplo, posso até fazer aqui, se fosse no aspecto financeiro, pastor, eu não me convenço esse negócio do dízimo, não. Pastor, então só 40 dias dá o dízimo. Amém? Pastor, eu penso o seguinte, mulher tem que ficar no cabresto. Lá em casa é assim, falou, reclamou, me aborreceu, o pau comeu. Então você vai ficar sem bater na sua mulher 40 dias. Estou brincando, estou exagerando só para... Vai ficar sem falar alto com ela, sem gritar, sem ser nervoso, 40 dias. Amém, homens? Mulher que vive reclamando, de novo essa meia aqui no chão. Porque aqui em casa todo mundo é uma benção. Vai conhecer em casa como é que é, né? Já falei, bufando, suada, com a blusa do candidato rasgada, né? Lá. E aí? Porque estava lavando louça, e quando tem muitos filhos, então tem que vigiar mais ainda, né? Você vai ficar 40 dias e já falar assim, carne quer falar. Filhos, ficou uma meia aqui. Alguém sabe de onde que é? Amém? Diga para o teu irmão, 40 dias. Que a Bíblia fala para a gente falar com todos com amor, não é? Não diz? Específico, com mansidão. Então, você vai lembrar dos 40 dias. Amém? Vou aqui pegar pesado agora também, né? Aí a mulher que está cheia de problema, né? Ou o homem também. Não, você não sabe o que eu estou passando, aí se recusa para o marido. O que a Bíblia diz em relação à intimidade? Que é para se recusar um ao outro, diz isso? Então, a irmã vai fazer 40 dias, fala, 40 dias eu vou ser bênção para o meu marido, amém? E o marido também, que chega em casa cansado, e chega em casa, hoje não, e aí a mulher está lá, botou um jantar, está naquela época boa, aí o cara fala, vou dormir. Não, aí 40 dias você vai servir a sua mulher, amém, gente? Glória a Deus, diga glória a Deus. O que a Bíblia diz a respeito disso? Tem coisa que você não precisa nem consultar ninguém, gente, está na cara. A gente é cara de pau, né? Não é verdade? Tinha que ser cara de palavra, não cara de pau. Cara de pau. Igreja cara de pau, ainda fala assim, não, porque eu não estou me entendendo bem. Mas a Bíblia não diz. Entendeu? É óbvio que está doente, existem, gente, exceções, mas uma vida toda, 1 ano, 2 anos, 5 anos. O que a Bíblia diz a respeito disso? Você precisa ser fiel à palavra. A palavra. E no Tadel, Deus trouxe essa meio que revelação, que é o seguinte, tudo tem a ver com a mensagem aqui. Por quê? Porque a tolerância ao pecado, a tolerância em ir contra a palavra, pode destruir uma pessoa que está na igreja. E tem contra ti que tolerou essa mulher, esse esquema mentiroso, essa perversão de autoridade, não se submeter à palavra de Deus. Tenho contra ti, está lá escrito. Então a gente não pode tolerar. Não pode tolerar. E você sabe quando a gente vai, volta, e daqui a pouco eu vou lembrar do que eu vou dizer aqui, já. Não podemos tolerar esse esquema maligno na nossa vida. E esses 40 dias, eles vão fazer uma mudança na sua vida, onde você vai caminhando na palavra. Não disse que eu ia lembrar? A Bíblia diz o seguinte, eu falei no Tadel. Luz para o meu caminho, não, lâmpada para os meus... Luz para o meu caminho é a tua? Diga para o teu irmão, não é a tua palavra, é a dele. Amém? É a tua palavra. Então pensa bem, se eu tenho uma área da minha vida que está em escuridão, que eu preciso sair dessa área. Quem tem uma área na sua vida que está debaixo de luta que você quer sair desse momento? Tem alguém? Então está todo mundo do jeito certo aí. Ou seja, é o público certo. Eu também não estou sozinho nessa, porque a gente sempre tem uma área, né? Então, assim, você vê que essa área ainda não está totalmente como você queria e tudo. Então, essa área está meio escura. E muitas vezes tem uma influência, provavelmente, do diabo. Ataque na mente, perturbação, pecado. Porque Jesus falou, né? Que o Espírito Santo vai convencer do pecado. Por que do pecado? Porque não crê em mim. Quem é mim? Quem é Jesus?
A palavra, o verbo vivo. Amém? E o pecado é quando a gente não crê nele. E aí, eu penso, se eu estou numa caverna, se você está numa caverna, aqueles chapéus, chapéu não, aquele capacete com lanterna, é para colocar na cabeça ou no pé? Na cabeça. Por quê? Porque os olhos humanos, você vai ter a sua visão, não é? Humana. Mas é interessante, muitas vezes seus olhos humanos vão ver o quê? Só a circunstância. Vão ver só o que o vento está dizendo, o que as lutas estão dizendo, o grito da mulher, o grito do marido, né? A palavra maligna do patrão, a insubordinação do servo, os problemas do discípulo, a visão humana. Aí ele fala o seguinte: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O caminho é algo que serve para você sair de um ponto A a um ponto B, não é isso? É um caminho, o caminho deve levar a algum lugar. Se o que está me iluminando é a palavra, é o trilho, é a palavra, então eu vou para Jesus, eu vou para Deus, porque a palavra me leva a Cristo, amém, gente? A palavra me leva a Cristo, porque se a palavra não leva a Cristo, ela pode matar, porque nós somos, Paulo diz, não somos mais ministros da palavra, mas ministros do Espírito. O Espírito, a palavra, ela é o trilho que te leva a Deus, a Cristo. Então, iluminou o meu pé. Nos meus olhos eu não estou enxergando nada. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, era um cara que enxergava muito humanamente, mas ele teve que ficar cego 3 dias para que Deus pudesse levar ele para o lugar certo, aonde Jesus estava. Às vezes a gente tem que cair do cavalo. Então, a lâmpada da iluminação é para os meus pés, para que Deus me conduza pela... Ó, não estou enxergando nada aqui. Ó. O meu pé está com o olho agora. Pela palavra, eu estou caminhando aonde, gente? Aonde que eu estou caminhando? Nada aconteceu. Se eu abrir meus olhos carnais, nada aconteceu. Quando eu falo abrir, não é que você vai agora ficar cego, não, gente. Nem andar com tampão na rua. É aonde você vai colocar a prioridade e a devida importância. Aonde você vai colocar a sua resolução de querer agir. A sua atitude vai ser em prol da palavra ou em prol do que você está vendo? Pedro, ele começou a andar sobre um elemento que não havia sustentação nenhuma, que era a água. Porque ele olhava para a palavra, para Jesus. Quando ele observou, quando ele tirou o capacete, quando ele tirou a lâmpada dos pés, luz para o meu caminho, a tua palavra, e colocou nos olhos aqui, ele olhou o quê? O vento, a tempestade. O que aconteceu com ele? Afundou. Quantas vezes você quis mudar essa área da sua vida e no 7º dia, no 8º, você olhou para as circunstâncias e afundou. E você está há anos nessa. Mais uma vez, fala para o teu irmão, 40 dias. Amém? Ouça a voz profética. 40 dias. Você vai... 40 dias, o pastor falou. Vai dar um sorriso assim, amém? Você vai lutar contra a sua carne. Vai lutar contra... Pega essa área e leva ela a 40 dias na palavra. Sabe o que vai acontecer? Você está andando aqui, ó. 1º dia. Minha vontade era dar um soco nele, mas eu vou ficar quieto, eu vou dar um sorriso. 2º dia. Hoje eu não vou só orar, vou só orar. Aí vai, 4º dia. Aí Deus está trabalhando em quem, gente? Em você também. Amém? Quando chegar no 40, aí você vai ver o ambiente totalmente transformado. Amém? 40 dias foi o deserto de Jesus. Como é que Jesus venceu o diabo, o tormento no deserto, igual você está passando no deserto? Ele disse o que? Está escrito na palavra. Ele disse de novo, está escrito. E depois começou o ministério dele. Choveram 40 dias. Então, Moisés estava lá naquela arca, preso. Noé, gente, meu Deus. Não é que eu sempre troco, Noé com Moisés? Não é? Noé estava lá, eu gosto muito de Moisés também, que ele é um homem muito manso. Noé, sempre troco, viu, gente? Quando eu falo um é outro, os irmãos a gente já tem um acordo, né? Já. É por causa da água, é verdade, né? Mas aí, é porque Moisés atravessou o Mar Vermelho, tinha umas ondas enormes, aí eu já estou, entendeu, de olho na onda. Se bem que Noé também ficou na água, né?
mas era água parada, assim. Não sei, vamos. Então Noé, o que ele está falando Noé, gente? Esqueci. Então, ele ficou preso naquela água. Aí ele queria ir para a terra, não queria? Queria plantar. Aí ele ficou 40 dias e quando mandou o passarinho, claro que teve as águas foram abaixando. Às vezes, depois de 40 dias, não vai ter evidência imediata. Mas manda um passarinho voar que você vai ver que ele vai vir com o raminho na boca. Diga para o teu irmão, depois de 40 dias, as águas começam a baixar. E você vai colocar o pé, bota para ele, na terra seca da promessa. Amém? Firmado na promessa. Agora que eu vou começar a pregar, vai ficar para outra semana. Então, gente, quando a Bíblia fala que Jesus tem olhos de fogo, preste atenção, a palavra nos esquadrinha, é tudo fruto da palavra. Mas é interessante, fala que tem olhos de fogo. É o quê? Também vai ter um julgamento. Fogo na Bíblia é o símbolo também do Espírito Santo, mas também é o símbolo do julgamento. Um fogo consumidor. Até quando você vai ficar se lamentando na sua própria vida? Até quando a palavra não vai prevalecer sobre a sua vida? Como é que a gente vence Jezabel? Na palavra. Aí as pessoas rasgam certas páginas da palavra e falam, é porque eu. Não adianta o seu eu. Não adianta. Aí é os jebuseus, os efrateus, os amoreus, não adianta, né? Os eus. Eu estou fazendo uma jogadinha aqui, mas, na verdade, eu não sei se naquela época eles iam conhecer os portugueses aqui, mas Deus sabia, os eus. E Jezabel, ela faz duas coisas, esse espírito aqui. Ela ensina, não somente ensina, mas ela seduz. O que ela faz? Ela seduz os servos de Deus. Ele diz, os meus servos. Essa palavra é para a igreja, gente. Ela seduz os meus servos a fazer duas coisas. Praticar a prostituição e comer coisa sacrificada a ídolo. Tudo é uma coisa só. Lembra que eu venho falando nas 7 cartas que Deus, em cada uma delas, primeiro ele se apresenta, aqui ele diz, o Filho de Deus. Sabe por que ele se apresenta como Filho de Deus? Agora você lê isso, você nem percebe. Mas lá na época de João, ele se apresenta como Filho de... estas coisas diz o Filho de Deus, porque no século V aproximadamente, que é o período que os estudiosos dizem, são 10 séculos, que inclusive é conhecido pelos professores de história como a Idade das Trevas, a pior época da igreja, e essa igreja foi a que durou o período maior de 1000 anos, 10 séculos, do ano aproximadamente 500 a 1500, a Idade Negra, a pior época da igreja, da história, a pior época. E foi ali que começou a crescer e surgiu o conceito da rainha mãe, rainha dos céus, a divindade de Maria. Aí ele combate e diz, eu sou o Filho de Deus. Amém? Eu não sou o filho de Maria. Humanamente, tudo bem, mas aqui diz o Filho de Deus. Então ele já entra aqui contextualizado para combater. Por quê? Sempre houve essa figura assim bem emblemática. Lá no Velho Testamento, a rainha dos céus, na época de Paulo tinha a deusa Diana. Isso, o que é isso, gente? Agora Maria das Dores, Maria das Cabeças, Maria, sei lá, né? Maria Aparecida, Maria Desaparecida, Maria Preta, Maria Branca. Na verdade, isso é só o seguinte, Maria foi uma grande mulher de Deus, está lá com o Senhor, uma serva poderosa de Deus. Mas o que é isso, gente? É perverter a ordem da autoridade. Como foi com Eva, Adão não se posicionou. Então, o processo de Jezabel, desse espírito, dessa influência, começou lá em Adão. Gente, o que é a prostituição? O que é a prostituição? Eu ia fazer hoje um grupinho de 3, 4 aqui, e vocês iam estudar duas coisas. Vocês iam falar um para o outro o que significa a palavra para vocês, prostituição. E o que significa comer coisa sacrificada a ídolo. Mas, por causa do tempo e do calor, eu vou suprimir esse tempo. Mas eu queria que você pensasse, né? Prostituição, no dicionário diz, ato ou efeito de prostituir-se, vida de devassidão, impudicícia,
vida das prostitutas, conjunto das prostitutas, profanação. Está muito ligado à mulher aqui, mas eu queria ir além. Modo habitual da vida da mulher que se entrega à prática retribuída do trato sexual. Ou seja, eu queria só pegar um negócio. É algo que você faz trocando algo que você não deveria trocar para ter uma retribuição, um algo em troca. Prostituição é isso. No caso, a mulher tem o seu corpo, que é dela, e ela deveria dar ao seu marido. Então, ela vai e, por dinheiro, ela profana o seu corpo, ela se prostitui. Então, o caso clássico da prostituta, né, que se vende por dinheiro. Mas será que é só disso que a Bíblia está falando? Claro que não. Não é? Vender o seu corpo, a mulher casada, vender a sua aliança, vender a sua fidelidade, vender a sua pureza em troca de um benefício. O que é o dinheiro? Por que uma mulher vai lá, se prostitui para ganhar R$200, por exemplo, num ato de prostituição, sei lá? É para ela ter aquele papel e ficar olhando para o dinheiro? Não. É isso não? Não. Aquele dinheiro é para quê, gente? Vamos pensar. Comprar alguma coisa, não é? Talvez até lícita. Talvez seja até para dar comida para o filho dela. Pensa um pouco sobre isso. Ela teria 1000 razões para explicar por que ela se prostitui. Mas é prostituição? É prostituição, sim ou não? Sim. Mas ela tem os eus dela também. Mas você não sabe a vida que eu levo. Eu preciso de cuidar da minha mãe que está doente. Eu tenho uma mãe doente e um filho doente, a mulher fala, e eu vou me prostituir. Chega lá, ela vira o bicho, né? O próprio capeta lá, dança sem roupa no meio da rua e tudo, mas chega em casa, ela vive a vida dela ali. Agora, então o dinheiro nada mais é o quê? Que há um benefício. E será que na igreja a gente faz parecido? Quem é o nosso marido? Quem é a nossa aliança? Quem é o nosso Deus? Quem é a nossa família? Será que na igreja a gente se vende por pouco para obter algum benefício pessoal? É essa a influência de Jezabel. O esquema dela é esse, porque vai enfraquecendo a pessoa para depois ela jogar o laço e derrubar. Não somente ensine e seduz os meus servos. Diga para o teu irmão que talvez ele não saiba, está falando de você. Se você é servo de Deus, está falando de mim e de você. A praticar prostituição. E mais, comer, se alimentar de coisas sacrificadas a ídolos. Hoje não é muito difícil a gente explicar sobre ídolo, nós estamos aí na época do Rock in Rio, né? O Rock in Rio trouxe muitos ídolos, foi ou não foi? Jovens que têm fã-clube, que jamais poderiam ver pessoalmente um ídolo, que dedicam tardes inteiras com as amigas em Facebook, Instagram, para falar do ídolo, como ele pegou a colher e comeu, levou a boca, como é a cor do rabo do cachorrinho do ídolo, gastam tempo adorando, né? E aí, vai me dizer que é por causa da boa música, que toca muito guitarra? Será que é isso que está por trás? Não é. A gente sabe que não é? E tudo. E aí, para ver a rainha mãe lá, a Queen Elizabeth, né? Brincadeira, mas para ver lá, não sei se vocês perceberam, eu mostrei para minha filha. A gente colocou lá. Vocês viram na bateria ali, o símbolo que tinha na bateria? Alguém percebeu? Alguém viu isso? Alguém teve curiosidade de ver um evento que está acontecendo com 100 mil pessoas, 100 mil dos nossos muitos jovens lá? A figura de 2 demônios, se eu não me engano, um símbolo, não tenho certeza, da maçonaria, aqueles 2 morcegos ali e tudo. E um nome de mulher, rainha, para uma banda cheia de homem, com uma pessoa homossexual, e os nossos jovens cantando e adorando as músicas legais. Quem é da nossa geração, mais um pouco mais tempo, vai lembrar, legal e tal, as músicas. Mas eu fico vendo ali, ontem eu não botei, esse dia minhas filhas queriam ver um pedaço, a gente botou para ver e tal, eu fui dormir, né? Sexta,
Ontem, Metallica, adoração mesmo a Satanás. Essa influência que vem para a nossa cidade. Então não é difícil a gente saber o que é um ídolo. Dicionário, estátua, figura ou imagem que representa uma divindade, que é objeto de adoração. Não, eu sei que não é divindade, ele é um homem, mas bota ele do lado, você fica olhando a unha, a mão, fica olhando quem é, como se ele fosse uma divindade. Você sabe essa pessoa que acha que o pastor é divindade também? Eu percebo vocês me olhando, viu, às vezes. Quando faz um churrasco, é uma coisa maligna isso, gente. Só porque está aqui em cima e está embaixo, aí fica olhando assim para ver se tem alguma coisa diferente. Meu Deus do céu, está amarrado, né? E ficam... Tanto é que Jesus estava aqui fisicamente naquela época, olharam para ele e não viram nada de diferente, nada que pudesse justificar, que quando foram traí-lo, Judas falou para os soldados, fica aí que eu vou te mostrar quem é. Como é que eles não sabiam, depois dele curar 5.000, sabe por quê? Jesus era igual aos outros, gente. Ele falou, aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. Porque Jesus, fisicamente, era igual aos outros. Aqui a gente fica, o diabo usa essas coisas para oprimir, entendeu? Aí vai o baixinho e fala, eu não sabia que ele era tão alto, ele é tão bom, então que ele é grande, né? Aí vai, entendeu? Aquilo que você não tem, o diabo usa para, talvez que você acha que não tem, aí vai o careca e fala, ele é tão cabeludo, eu queria ter esse cabelo. Vocês estão entendendo, né? O diabo usa isso, objeto de grande amor ou de extraordinário respeito. Eu te pergunto, o que tem alimentado as nossas vidas? Aliás, falar em alimentar, os crentes estão se alimentando muito mal, viu, irmãos? Pelo amor de Deus! Só um bônus aqui, tem irmãos aqui que às vezes já caminharam com a gente, foram para outro estado, aí quando vem aqui, ou vê as fotos, aí faz o comentário, pastor, o que houve com a igreja? As irmãs estão crescendo muito, mas para o lado. Os irmãos estão crescendo muito para frente, por lados. Irmão, cuidado, porque pode ser pecado. Atacar a geladeira, com todo carinho. Não estou falando isso para te oprimir, não. Estou dizendo que é para você. Se ficar um pouquinho oprimido, até é bom, né, gente? Assim, que é para mudança. A gente quer o que a gente come, não é? No mundo espiritual? Então, no mundo físico, principalmente também. Se é o que você come. Uma coisa está ligada à outra. Não faz exercício, não come bem, morreu. Por quê? Porque pediu para ir mais cedo. Não é? Diga para o teu irmão, não abrevia a sua estada aqui na terra, irmão. Meu Deus. Eu não sei se você... A Bíblia fala que tudo que Deus é bom, tudo que Deus fez é bom para comer, não é? Mas tudo que Deus fez, gente, a gente pega um negócio, um produto totalmente industrializado, que foi o homem que fez ali e fala que é bom. É bom para o seu paladar, mas péssimo para o seu corpo. Eu estou dizendo o seguinte, gente, tem que ter um equilíbrio nessas coisas, amém? Quando é que eu sei que está desequilibrado? Só quando alguém te olha para você, a gente sabe, né? Entendeu? Quando começa para fora, assim, e tudo. Teve um irmão que estava falando, o irmão que falou para o irmão aqui da igreja, falou, pô, como é que pode lá? Pô, os seus pastores não são assim, né? Gordos, obesos e tal, não dá motivo, não dou mesmo motivo para a igreja ser assim, irmão. Meu Deus! Diga para o teu irmão, acho que Deus está falando com você hoje. Gente, você acha que eu não tenho vontade também? Eu chego lá e falo, hoje eu vou arrebentar, falo, vou comer menos. É uma luta contra a carne, gente. E olha que, ou você vai fazer exercício, você vai comer um pouco mais. Entendeu? Então, eu falo para minhas filhas, tem que comer fruta. O que Deus fez é bom. Quando eu pego uma maçã, eu falo, Deus que fez, Deus que fez. Aí lavo ela assim, e mesmo assim, ainda vem com diabo tóxico. É verdade. Estava conversando essa semana com um casal, falou, pastor, não compra mais alface não lá, porque é agrotóxico, morango é agrotóxico. A gente está ingerindo um monte de coisa ruim para dentro de nós. A irmã deu até uma ideia boa, a gente pensei assim, né? É assim, ó, a Janaína vai plantar alface lá na sua casa. Domingo você faz aqui, todo mundo pega alface. Outra, Marcela, cenoura. A gente compra as coisas puras da irmã, né? Amém? Cada um escolhe um produto, vamos fazer isso? Ora, vai lá para um sítiozinho, fala, me empresta isso aqui, querido, que é para minha igreja. Aí você vende sua banquinha ali, você ganha o seu sustento, e eu compro um negócio sem agrotóxicos.
sem diabo tóxico. Sabe por quê? Tudo dinheiro, é a indústria pesada. A gente fica como refém disso, a gente tem tanta coisa para se preocupar e não tem tempo. E o supermercado bota tudo pronto lá. A gente tem que ter cuidado com isso. Eu não estou dizendo que isso aí são coisas sacrificadas necessariamente a ídolos, mas pode ser que sim. Eu conheci um amigo meu empresário, da maior loja de sapatos que tem por aí, não vou dizer o nome não agora, para não escandalizar, senão os irmãos vão sair com o pé endemoniado assim, alguns, que ele se desfez da sociedade. Ele era um homem muito rico, ele faleceu, é irmão na fé, porque ele falou que o dono dessa marca consagrava, ele tinha uma fazenda, ele tinha pacto com o diabo mesmo para vender aqueles sapatos lá. Então, tem muita coisa assim, gente, né? Para as mulheres botar o olho e ficar... Se você não tem o sapato que reluz, que acende, que você não é uma mulher verdadeira. A gente tem que... Já tem marido agradecendo a Deus aí já. Ia para o shopping daqui, já não vai mais. A gente tem que ter equilíbrio. A pergunta é, o que alimenta a sua vida? É coisas, ídolos, gente. Quando você tem um ídolo, olha só, você já tem uma prostituição. Porque em vez de você ser fiel à sua aliança, ao seu marido, a Cristo, noivo da igreja, você está praticando, você está levando, indo ao seu ídolo. E mais, é isso que alimenta. O que alimenta uma jovem que seja apaixonada, né, e dona do fã-clube do Justin Bieber, por exemplo. Aquilo é alimento para a alma dela, é a coisa mais importante para ela. Se ela tivesse dinheiro, ela ia a todos os shows, ia gastar tudo que tem. Isso não é adoração? Ela está aqui, pastor, nessa campanha não entro mesmo, porque com R$200 por mês eu vou assistir o show do Justin Bieber. Campanha do ar-condicionado. Então, o que nos impede de levar para Deus, de nos alimentarmos do vinho e do pão, que é o sacrifício de Jesus, esse deveria nos alimentar, são essas coisas, essas prostituições que a igreja faz. Muitas vezes nós temos outros amores. Eu não combinei nada, mas os irmãos são muito ungidos aqui. Até a escolha das músicas, não sou eu que faço, poderia ser, mas é que realmente é mais uma coisa que eu deixo na mão deles. Quero me apaixonar outra vez. Músicas que adorem o Senhor, independente de do que nós temos vivido, temos sofrido, adorar a Deus acima das circunstâncias. Quando nós não conseguimos adorar a Deus, porque estamos com lutas, temos talvez ídolos. Ídolos do lar, sonhos de consumo. Eu te pergunto, o que te alimenta? Porque o que me deixa forte é a comida que eu como. Verdade ou não é? Quando você começa a se alimentar bem no corpo, às vezes, é verdade, às vezes não sempre, principalmente quem já passou dos 40, você pensa que está ficando velho, não, você está se alimentando mal. Você começa a fazer exercício, se alimentar bem, você volta 10 anos, você fala, eu estava sendo enganado. Verdade ou não é, gente? Faz um alongamento, é óbvio que tem uma diferença no corpo, mas se a conjunção de se alimentar mal, não fazer exercício físico, não se alongar, faz você acreditar numa mentira de que você está ficando velho, cansado. Não é não. É o estilo de vida que você está vivendo. Por quê? É o que você tem comido. Comida sacrificada a ídolo tem veneno, gente. Faz você se sentir mal. Literalmente, quantas pessoas que não sabiam, ou então já ouvi testemunho de gente que comia coisa sacrificada, né, até Corme Damião e passava mal, antes de se converter, porque o Espírito Santo já estava tratando ela, vomitou. É um alimento que você come, enche a barriga, mas não enche o seu espírito, não enche a sua alma. Quanto mais você come, mais vazio se fica. Você sabe qual é o segredo da equação dos gordinhos, com todo carinho e amor? É o seguinte, ele tinha um corpo assim, não que eu esteja bem, não, eu estou barrigudo um pouco ainda, tá? Eu confesso. Mas ele tem um corpo assim, mais fino. Aí a pessoa começa a comer. Aí fala, ué, encheu meu corpo, mas não encheu a minha alma, o meu espírito. Aí, o que acontece? O que o corpo faz? Deixa comigo, eu vou crescer um pouquinho para ter mais espaço. Aí começa a comer. Aí o corpo é insaciável, o corpo vai crescendo para encher mais, desculpa falar aqui, com a pança, com comida, maçaroca, coisa ruim. E o seu espírito e sua alma vão, ó, pelo amor de Deus, olha eu aqui.
isso é um desequilíbrio, pode ser um desequilíbrio, pode ser um veneno, até a forma que você come. O que eu estou dizendo? Que a comida pode ser a sua adoração. Se alimentam, um ídolo, por exemplo, já viu no centro da cidade, gente? Meio-dia, está todo mundo feliz porque vai almoçar? Não dá aquela alegria? A gente não fica um pouco alegre quando vai entrando no restaurante com fome? É uma maravilha, né? E come muito, sai meio triste, assim, da churrascaria, meio cansado. Mas é verdade, dá aquela alegria, mas não estou dizendo que isso é errado, não é pecado. Tem um prazer, gente, até para xixi tem prazer, não tem, quando está apertado? Deus permitiu, mas você tem que ter o equilíbrio, o domínio próprio. Quem domina o seu corpo é você. Aí isso passa, extrapola e vira o que? Um desequilíbrio. Uma comida sacrificada, envenenada. Mas, de fato, gente, quais são os seus ídolos? O que realmente te alimenta? O que nos alimenta? E facilmente, todos nós, o diabo tem colocado ídolozinhos na nossa casa, para a gente se alegrar. Em vez de se alegrar com Jesus, vinha a Ele. Meu irmão, você está precisando de alegria? Venha a Jesus, amém? Você está precisando de alimento? Venha a Jesus. Você está precisando de paz? Venha a Jesus. Você está precisando de felicidade? Venha a Jesus. Você está precisando de quê? De prosperidade? Venha a Jesus. Ele tem tudo para você. Ele tem toda a solução. Você está precisando ficar bonito? Venha a Jesus. Tem beleza, tem tudo. O objeto de adoração, gente, é aquilo que é de grande valor para nós, que toma muito nosso tempo. Às vezes as nossas preocupações viram nossos ídolos. O ativismo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Repare que ídolo é só uma imagem daquilo que nós fazemos. Um ídolo nunca é o ídolo, reparou? Quer ver? Pergunta para quem conviveu com a Whitney Houston. Pergunta para quem conviveu com Elvis Presley, se acha que ele é um ídolo. Vai falar isso. Eu não sei como é que foi. Não, vai falar, ele é um cara comum. Aliás, vou te falar, uma mala sem alça. Ninguém consegue conviver dessa pessoa. E vou te falar, a maioria dos atores, por não investirem na sua vida espiritual, são pessoas intragáveis, desses famosões. Intragáveis. Por isso que tem 5, 4 casamentos. Ninguém aguenta. Então, um ídolo, o que eu quero dizer para você? É só uma imagem. É só imagem. É só o que ele parece que é, mas não é. Um bonequinho, um ídolo, literalmente uma imagem de um santo, é só uma imagem. Se você jogar, tu vai cair no chão, vai quebrar o barro. Um ídolo é só uma imagem do que nós fazemos. Nós fazemos uma imagem daquele ídolo. E essa imagem é uma imagem mentirosa. O único que pode ser adorado e a imagem é verdadeira é Jesus, amém? Porque a Bíblia fala que nós somos transformados à imagem e semelhança de Deus. Quando contemplamos Ele, nós somos transformados de glória em glória, amém? Diga assim, a imagem de Cristo me transforma. Então é o único que pode ser adorado. Por isso que o pessoal se mata na banheira, se mata se drogando, porque não consegue suportar essa glória humana. Então, a gente está sabendo disso, né? Isso é só uma imagem. Zacarias capítulo 10, versículo 2 diz, os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores, oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas aflito porque não tem pastor. A pessoa perde o rumo, começa a ficar insegura. Eu não sei se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Ela fica assim, ó, ovelha sem pastor, sem liderança. Por quê? Porque está adorando ídolos. Então, do que nós temos comido? O ídolo, gente, não é apenas uma imagem esculpida, mas qualquer coisa em que as pessoas colocam a sua confiança em lugar do único e verdadeiro Deus. O que a palavra de Deus diz em relação a esse problema? Que está tão forte na sua vida que você está quase adorando Ele. Fica na palavra, 40 dias, firma na palavra, firma. Porque, geralmente, as imagens que são cobertas de prata e ouro são imagens fundidas. E o inimigo fundiu um monte de imagem dentro de nós, cobriu de prata e ouro para ficar bonitinho. Você tem que quebrar essa imagem e descobrir o verdadeiro Deus, porque o ouro é a imagem de Deus, né? A palavra fundir fundição é o ato, efeito ou arte ou fábrica de fundir, lançar metal fundido em molde para a solidificação, incorporar em um só
várias coisas juntas, fundir. Muitas vezes a gente chega na igreja e nós somos uma imagem, por fora estamos dando sorriso, ouro e prata, mas por dentro o inimigo fundiu tanta coisa errada e você precisa vir a Jesus para quebrar isso, amém? Ele colocou, foi o inimigo com o seu mundo caído e a gente tem que quebrar isso. Você lembra da história do bezerro de ouro de Moisés? Lembra? Moisés subiu ao monte e uma liderança frágil, que foi Arão, como Acabe, foi pervertido porque quem deu ordem para Arão foi o povo, foi a mulher, foi quem foi o liderado, e ele ficou com medo, receoso, desagradar, não se posicionou, e ele fez o bezerro de ouro. Então, já chegou a hora, gente, como foi com aquele bezerro de ouro, que o Senhor vai triturar e reduzir a pó todos os substitutos que foram colocados no lugar dele, amém? Você diz amém para isso? Porque senão você não vai conseguir caminhar com esses medos, com essas coisas. Em alguma hora isso vai pipocar, né? Vai pipocar. Você tem que pedir para Deus vir destruir os bezerros de ouro, destruir. Eu quero terminar Salmos 81, versículo do 8 a 16, diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Dá uma pausa aqui, gente. Quantas vezes nós nos prostramos diante do problema e nos entregamos e falamos, esse problema é maior do que o meu Deus. A minha igreja é só uma religiosidadezinha, mas eu me prostro a um problema. A palavra diz que eu vou vencer, eu acredito no problema. Jesus diz que eu vou andar sobre as águas, e eu afundo porque acredito no vento. E Deus quer nos levar a uma fé poderosa, amém? Jesus disse, se dissermos aquele monte, move para lá, se creres e não duvidar no seu coração, assim será convosco. Jesus não mente, amém? No coração, por isso que Jezabel te atira, ele fala, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, porque ele sabe se você está duvidando ou não no coração. E aí o próprio Jesus disse, se você crê e não, tem a condição, não duvidar no coração. Lembra do quarto escuro, que nós falamos semana passada? E ele continua aqui, né? Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca e te encherei. Para de comer essas comidas sacrificadas a ídolo, eu vou te encher. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, portanto, gente, não tem coisa pior do que eu vou falar agora. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Para mim, o ego, o eu, é o maior ídolo. Ele é tão grande, que ele é o argumento principal para as pessoas quebrarem princípios da palavra. Se dizem cristãos, falamos que somos cristãos, falamos que somos de Deus, falamos que confiamos em Deus, mas na verdade estamos entregues aos desejos dos nossos próprios corações. Tanto que a Bíblia fala, nos últimos dias procurarão mestres conforme os seus próprios desejos dos seus corações. Ele continua, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. Aqui, ó, pega a palavra de Deus, segura aqui. Pega a palavra de Deus, diga, os seus caminhos, Senhor. Deus está clamando, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e fartaria com o mel saído da rocha. Aleluia, amém? Esse é o alimento que Deus quer te dar, gente. Essa é a diferença, amém? Glória a Deus. Acho que o calor já está tão grande que os irmãos já estão derretendo, falando assim, amém, pastor, amém. Aleluia. Queria convidar você a orar comigo. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu quero dizer para você, Deus quer levantar uma nova classe de líderes. Esses líderes são os vencedores da igreja de Tiatira.
Esses líderes vão ser aqueles que vão reger sua liderança com cetro de ferro. Cetro de ferro. Nós iniciamos o culto aqui falando de Salmo 2, fala sobre o cetro de ferro, fala sobre ganhar as nações, lhe darei autoridade sobre as nações, nós acabamos de ler. Sabe o que significa? O cara que não é um Acabe, que se posiciona e escolhe a palavra, ele vai ter um cetro na mão que é o cajado de liderança. E a autoridade dele vai ser tão poderosa que vai atingir nações. Pessoas vão vir de outros países, planetas. Depois eu vou falar sobre os planetas. Já falei sobre os planetas, né? A galáxia aí, Deus não faz nada por acaso. Por que tem essa galáxia aí? Eu acho que Deus vai povoar essa galáxia aí no futuro aí, né? Deus vai fazer uma transformação. Porque quem sabe Deus tem um planeta com teu nome. Aleluia, não é? Não sei. Não sei. Cetro de ferro regerá as nações. Sabe o que significa? O cetro é o cajado, ferro significa firmeza, homem com palavra. Amém? Você não quer que seu marido seja assim, mulher? Homem de palavra, firmeza, regerá com cetro de ferro as nações, reduzirá em pedaços, ou seja, o diabo vai cair. E que coisa tremenda esse final, gente, né? Com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços como se fosse objeto de barro. Força, liderança. E assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Sabe o que é a estrela da manhã? Você tem dois aspectos. Você tem o sol ao meio-dia, que todo mundo vê, e a Bíblia fala no livro de Malaquias que ele é o sol da justiça. E você tem a estrela da manhã, que é o início de tudo, quando o sol começa a se levantar. Deus quer te dar uma sensibilidade espiritual ao ponto que quando Jesus estiver voltando, irmão, só vai ver igual os reis magos. Os fariseus religiosos, ninguém viu, mas os reis magos, homens humildes, enxergaram a estrela. Lembra da estrela? E seguiram Cristo, e lá estava o bebê. Na volta de Jesus, Deus vai te dar a estrela da manhã, que é a marca para você perceber que está chegando o tempo. E só os servos mesmos que vencerem esse espírito aqui, viverem a palavra, vão enxergar a estrela da manhã, que é o início de tudo, o sol nascendo. A estrela da manhã é o arrebatamento, porque quando vier o sol da justiça, irmão, aí é a grande tribulação. Todo olho verá, o sol da justiça vai queimar todo mundo. Agora, o sol da manhã, a estrela da manhã, que Deus está dando para alguns, é aquele que está na palavra, é a percepção da volta de Cristo. Você, quando num piscar de olhos, como eu falei no início da mensagem, você vai estar com Ele, amém? Vai ser arrebatado. Eu não sei se vai ser igual no filme, que vai ficar só a sua roupa. Eu não sei se teu corpo vai cair como morto. Eu sei o seguinte, que é o vencedor da igreja de Tiatira. Ele vai dar a estrela da manhã. Amém? A estrela da manhã. Ele é a brilhante estrela da manhã. Tão lindo, já viu? Está tudo escuro, esse mundo jaz no maligno. Quando você vira a noite, está tudo escuro. Aí quando começa o sol nascer, você fala, que coisa linda! É alguém que está vindo aí, é um astro, é um planeta que está vindo aí para iluminar essa escuridão. Em pouco tempo, tudo se torna dia, claro. Amém? Diga para o teu irmão, ele vai te dar a estrela da manhã. Diga para ele, mas tem que derrotar Jezabel. Ó, aprender. Coloque a mão no seu coração.